Não há muita dúvida sobre o resultado político da tentativa de golpe de bolsonaristas no último domingo. O episódio acabou favorecendo o presidente Lula. Jair Bolsonaro está cada vez mais isolado. Hoje, o primeiro-ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, condenou os ataques em Brasília e disse que a vontade do povo, expressa nos resultados das eleições, deve ser respeitada. Netanyahu era um dos líderes mais próximos de Bolsonaro e esteve na posse do ex-presidente em 2019. Ainda no domingo, a primeira-ministra da Itália, Giorgia Meloni, considerada uma expoente da extrema-direita na Europa, fez uma manifestação semelhante. No Congresso, a oposição ficou reduzida depois da destruição promovida por bolsonaristas na capital federal. O número de senadores que se manifestou contra a intervenção decretada pelo presidente Lula, por exemplo, não passou de 10. O ex-presidente viu ainda entidades importantes ligadas ao agronegócio, como a Sociedade Rural Brasileira e a Associação Brasileira do Agronegócio, repudiarem a ação de seus apoiadores. Setores da indústria também emitiram notas críticas, inclusive em estados onde Bolsonaro venceu com folga a disputa em outubro, caso de Santa Catarina. Nas redes sociais, Bolsonaro viu sua popularidade atingir o menor nível dos últimos 4 anos depois dos ataques. Ontem, o indicador medido pela consultoria Quest atingiu 21 pontos numa escala de 0 a 100. No sábado, estava em 40 pontos. Portanto, o que aconteceu com Bolsonaro nesses últimos dias foi uma avalanche de críticas em relação ao seu nome, associando a ele responsabilidade direta sobre o que aconteceu em Brasília. O derretimento dele nas redes nesse momento é um ataque ao coração da maneira, do modus operandi bolsonarista e, claro, tem consequências ainda mais relevantes, já que esse é o mundo que ele praticamente criou, na política brasileira. Já Lula soube capitalizar o episódio. Ontem reuniu o comando de todos os poderes da República, além dos 27 governadores. Até aliados de Bolsonaro, como o governador paulista Tarcísio de Freitas, fizeram manifestações duras contra os atos terroristas. O que a gente tem agora no país é um cenário de ameaça. A gente tem nossas instituições ameaçadas, feridas, sob risco, e isso gera uma espécie de comoção e de união nacional que é muito favorável para um governo incumbente. O petista recebeu ainda solidariedade dos principais líderes mundiais, do russo Vladimir Putin ao norte-americano Joe Biden, que telefonou a Lula e acertou uma visita do brasileiro a Washington para o mês que vem. O ex-presidente dos Estados Unidos, Barack Obama, também se manifestou, destacando que o mundo inteiro tem interesse no sucesso da democracia brasileira. O cenário visto em Brasília deu fôlego às ações do Judiciário, em especial do ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal. Antes, iniciativas de Moraes eram vistas como excessos por parte da sociedade. Depois dos ataques, cresceu a cobrança por rigor da justiça. Movimentos em defesa da democracia ocorridos ontem em várias cidades ecoaram o slogan "Sem anistia". Quando você não aplica a lei, quando você é leniente com quem comete crimes graves, esses criminosos persistem, as suas ideias prevalecem, ainda que ao longo do tempo. Tá? Eu acho que a sociedade brasileira aprendeu que as pessoas não podem ser simplesmente anistiadas por práticas violentíssimas, seja contra uma pessoa, seja contra a democracia. Uai, seu app de vídeos curtos.